Bom, e a gente vai seguir tratando desse assunto, a prisão do Fabrício Queiroz. Temos um convidado agora conosco aqui, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Tudo bem, deputado? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui no Pingo dos Is, falando um pouquinho da questão política nacional, em especial hoje, que o dia está bastante turbulento. É verdade. E, inclusive, mais cedo, deputado, o senhor publicou um texto falando sobre esse caso, essa investigação em torno do senador Flávio Bolsonaro, do Fabrício Queiroz também, e apontou aí alguns problemas, algumas incongruências aí na sustentação do Ministério Público. Queria que o senhor falasse a respeito delas. Bom, primeiro que nós estamos tratando de uma suposição de rachadinha, que seria uma divisão salarial dos servidores para doação para alguém, que não tem nada comprovado. Nenhum assessor, até o momento, falou que foi coagido a doar parte dos seus salários, ou que doou voluntariamente, ou que fez qualquer coisa nesse sentido. O Fabrício Queiroz não tinha se negado a ir em nenhuma audiência para dar seu depoimento, não estava foragido. Então, nós já achamos até um pouco truculento, um pouco arbitrário, ou talvez desnecessária, essa prisão dele, em cima apenas de suposições, e que não há sequer testemunhas no caso, ou realmente de provas de que tenha ocorrido a rachadinha. Então, a minha primeira contestação foi realmente referente a esse fato. E a segunda, que a gente começa a vislumbrar, de certa forma, o quanto que um poder, um presidente genuinamente de direita, assumido na questão dos valores, conservador e liberal na economia, tem incomodado a classe política e até mesmo o judiciário, líderes políticos, partidários. A gente vê um governo que está isento de escândalos de corrupção, que não se rendeu à velha política de nomeação de ministros indicados por partidos, como era anteriormente, que a gente via de porteira fechada. Hoje há, sim, e eu até defendo essa participação dos demais partidos no governo, mas não em cargos chaves, em especial cargos como ministro, porque os ministros têm a possibilidade de fiscalizar os indicados pelos demais partidos, desde que estejam ficha limpa, desde que tenham qualificação para assumir aquele cargo. Então a gente vê um governo diferente do que estava vindo até então, com apoio popular, e aí a gente começa a notar uma espécie de complô para tentar derrubar o presidente. O pessoal já tinha alertado até o presidente, quando era vice-líder do governo, que isso aí provavelmente viria mais para frente. Mas estão aproveitando um período de pandemia, um período difícil para o Brasil, não só na questão da saúde, mas na questão da economia. E nós sabemos que a popularidade do presidente está muito linkada, vinculada com a questão da economia. Então, aproveita o momento de dificuldade do governo Bolsonaro para apontar todos os canhões. Não sei se é a preocupação que o Bolsonaro teria o direito de indicar nesse mandato 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele é o franco favorito ainda à reeleição. No próximo mandato, poderia estar indicando mais 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal, fazendo a maioria. Lembrando que desde 1985, nós temos a esquerda no poder brasileiro, a esquerda que fez a Constituição Federal, a esquerda que indicou todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, mais do que a questão do Queiroz, a preocupação se existe esse complô prevendo, querendo a derrubada do presidente Bolsonaro e, pior, até mesmo querendo caçar a chapa Bolsonaro-Mourão para tirar por completo a possibilidade do governo de direita vir forte numa reeleição em 2022. Essa que é a nossa grande preocupação. A pergunta agora é de Augusto Nunes. Você, Augusto? Deputado, prazer falar com o senhor. Eu perguntaria o seguinte, se não é um complicador o fato de ele estar hospedado, né? O fato de que ele estava hospedado numa propriedade do advogado do senador Flávio Bolsonaro. O senhor não acha que isso precisa de uma explicação convincente? Depende, né? Se no final do curso do inquérito ele for condenado, comprovar que ele cometeu algum crime, aí sim. Mas falar agora, em que está apenas investigado, que está numa fase de apuração, que não tem provas nenhuma, não tem testemunhas nenhuma, volto a dizer, nenhum assessor até o momento
falou que foi coagido ou que deu parte dos seus salários. Então, não há o porquê já incriminar até mesmo o advogado, porque o Queiroz, Fabrício Queiroz, ele está apenas numa fase de investigação. Sequer ele é foragido ou estava se recusando a comparecer em juízo. Então, não podemos, realmente, por esse fato dele estar na casa do advogado, fazer qualquer tipo de condenação. E ainda que, lá na frente, se ele for condenado, não podemos retroagir para culpar também o advogado, porque neste atual momento ele é apenas um investigado de uma suposição, de uma suposta rachadinha lá na Assembleia Legislativa. Pergunta agora de José Maria Trindade. Você, Zé? Salve, deputado. Olha, o senhor é policial, oficial, sabe que uma prisão numa instância assim do processo é porque tem alguma coisa muito séria, né? O argumento aí é de que ele estaria tentando apagar provas, conversando com testemunhas, né, tentando obstruir a investigação, e uma desconfiança, inclusive, de que ele estaria isolado, isso para evitar que ele fale. Deputado, esta rachadinha, que é um nome eufêmico, na verdade isso é roubo de dinheiro público, né? Ela é comum, sim, em várias assembleias, câmaras de vereadores e até aqui em Brasília. Senado e Câmara já tem vários casos aí apontados. Mas o que eu estranho mesmo é esta predileção. São dos 27 que foram investigados pelo COAF, 9 tiveram sigilo bancário quebrado, né? O André Siciliano teve 49 milhões de reais movimentados ali nas contas do gabinete. O senhor entende esta predileção e esse foco no 01, filho do presidente? Sim, a lupa em cima do Flávio Bolsonaro é gigantesca. Eles estão há 2 anos revirando tudo para tentar achar alguma coisa que incrimine o Flávio Bolsonaro, para tentar chegar na reputação do presidente Bolsonaro, que não faz parte dessa investigação. Então, a gente vê realmente que a parte da investigação parece que começou a tomar uma linha política, né? Com tantos investigados lá na Assembleia Legislativa, só se fala realmente de Fabrício Queiroz, a lupa do judiciário é gigantesca em cima dele, estão revirando a vida pessoal, familiar, financeira dele, da família, de todos, e até o momento não se apresentaram uma única prova, nenhuma justificativa. Então, essa prisão de hoje, né, que eu reputo como sendo um pouco exorbitante, porque ele não era foragido e não estava se negando a contribuir, a prestar seu depoimento para o judiciário, a gente vê como uma ação praticamente política num momento como esse. No momento em que se tenta realmente enfraquecer o presidente Bolsonaro por todas as vias. Então, a questão que eu coloco aqui, e a justiça lá na frente vai decidir, mas eu já ouso falar aqui, Zé Maria, e fica registrado aqui para frente, que não haverá absolutamente nada realmente que vá condenar o Flávio Bolsonaro e muito menos atingir a imagem do presidente Bolsonaro. Mas o estrago político feito, isso não tem reparação mais, sabe? Isso não dá para conseguir retroagir. Então, o desgaste para o governo, no momento de pandemia, no momento de crise como esse, é muito grande, muito grande. Então, não falo da questão judicial, das ações que tem que ser feitas, tem que ser investigado. Nós não concordamos, em hipótese alguma, concordo com você, rachadinha é dinheiro público, sim, mas nenhum assessor até o momento fez qualquer tipo de denúncia que estava sendo coagido a dar parte do seu salário. Nenhum assessor. Eles estão falando de 13, no começo falavam de 600 mil reais, depois falaram de 1 milhão e 200, que era 600 mil na conta do Fabrício Queiroz, 600 mil que movimentou na conta dos assessores. Agora eu falo de 2 milhões, e nós estamos falando no universo de 16 anos, o que daria aí algo em torno de 800 reais por mês para cada assessor. Então, eu acho que realmente o estardalhaço que está sendo feito em cima disso é algo que começa a sair do campo judiciário e partir por uma questão realmente política. Estamos ouvindo aqui o deputado Capitão Augusto, do PL. Quem faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Deputado, por que exatamente o senhor considera que a prisão do Queiroz foi exorbitante e como está sendo feita o questionamento, nesse caso, a contestação dessa prisão?
Bom, primeiro que ele não estava se negando em nenhum momento a comparecer na justiça para prestar seus depoimentos. Está em curso ainda o inquérito. Não tem nenhuma testemunha dentro dos assessores que tenha falado até o momento, depois de quase 2 anos, que foi coagido a dar seu salário ou que tenha dado o seu salário. Então não havia realmente um motivo de ter uma decretação de prisão. E a gente começa a olhar aqui para o lado de fora, ver o Lula solto, com os bilhões desviados, comprovado, e ver o Queiroz sendo preso num curso de investigação em que não oferecia nenhum risco para a investigação. O negócio está aberto há 2 anos, não é no início dos fatos agora, falar que vai sumir com provas. Que provas? 2 anos, já reviraram toda a vida dele, toda a parte financeira, contábil. Não apareceu uma única testemunha até esse momento, e duvido que não tenham ouvido todos os assessores para saber se algum assessor falou que doou algum salário de uma forma coagida ou voluntária. Então não teria por que realmente você fazer uma prisão. O que eu vejo realmente é uma prisão com um viés político, porque óbvio que tomou conta do noticiário, impactou no Flávio Bolsonaro, atinge de certa forma a família Bolsonaro e o presidente Bolsonaro. Então para que fazer a prisão? Ele não oferece risco ao curso do processo. Não tem nada para estar escondendo depois de 2 anos de devasta em tudo. Não está se recusando a comparecer em juízo para prestar esse depoimento. Então, gostaria muito de saber qual foi a justificativa do Ministério Público para pedir a prisão dele. Não corria risco de foragir. Estava no Brasil, estava em São Paulo, sabe? Não era foragido, volta a falar. Então, não tem realmente por que você decretar a prisão de uma pessoa que não está interferindo no processo, que está à disposição para ser ouvida a qualquer momento. Ok, agradeço muito aqui então pela entrevista ao deputado Capitão Augusto, deputado federal pelo PL de São Paulo. Obrigado, viu, deputado, pela gentileza, por atender ao nosso convite. Uma boa noite. Boa noite.